Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, Pai. Deus amado, nós já dissemos várias vezes, Pai, estamos unidos aqui, Senhor. Separados geograficamente, mas unidos aqui nesse grupo da Rede Insana. E nós te pedimos, Pai, que nos ensine a cada dia glorificar o teu santo nome. Pai amado, que nós possamos, Pai amado, a cada dia exaltar o teu santo nome. Senhor, que o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso na vida de cada um aqui presente, Senhor. Deus amado, sustenta a vida do pastor Ivan neste momento onde ele estiver. Sustenta, Pai amado, a vida da família do pastor Ivan. Sustenta a Rede Insana, Senhor, em nome de Jesus. Mas que o Senhor também seja o Deus Todo-Poderoso da Rede Insana. Nos guarde para o Senhor e nos dê um dia abençoado na tua presença, para a honra e para a tua glória, em nome de Jesus. É que te louvamos, Senhor. Então, nós vamos lá, Lucas, capítulo número 11. Um dia, Yeshua estava orando em certo lugar. Ao terminar, um dos talmidim lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar como Yoshanan ensinou aos talmidim dele. Ele lhes disse: quando orarem, digam: Pai, que teu nome seja mantido santo, que teu reino venha, dá-nos todo dia o alimento necessário, perdoa-nos nos pecados, porque também perdoamos a todos que agiram mal contra nós, e não nos conduzas ao teste difícil. Também lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que ele vá até você no meio da noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, está em casa e não tem nada para lhe dar de comer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar para lhe dar nada. Eu lhes digo, ainda que ele não se levante, porque o homem é seu amigo, por causa da Utispa, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo: peçam continuamente e lhes serás dado. Procurem e encontrarão. Continue batendo e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede sempre recebe. O que procura continuamente encontra. E aquele que não para de bater, a porta será aberta. Há algum pai que, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar dele lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai dará o Ruach HaKodesh ao céu a quem continuar a pedir. Yeshua estava expulsando um demônio mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas algum deles disseram: é por Baal-Zebub, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros tentaram pô-lo à prova, pedindo-lhe que fizesse um sinal do céu. Mas ele, sabendo o que pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, com uma casa caindo sobre a outra. Portanto, se o adversário estiver dividido contra si mesmo, como seu reino pode sobreviver? Pergunto isso porque vocês dizem que expulso demônios por Baal-Zebub. Se eu expulso demônios por Baal-Zebub, por quem os expulsam sua gente? Sua gente? Então vou repetir o 19. Se eu expulso demônios por Baal-Zebub,
por quem os expulsam sua gente? Por isso, eles serão os juízes de vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem equipado para a batalha, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura e as armas nas quais ele confiava e divide os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso. Caso não o encontre, diz: voltarei para casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquela pessoa é pior que o anterior. Enquanto Yeshua dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: quão abençoada é a mulher que deu à luz e amamentou você. Mas ele disse: muito mais abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. As pessoas se aproximavam e Yeshua começou a dizer: esta é uma geração ímpia. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Ionã. Pois, da mesma forma que Ionã foi um sinal para as pessoas de Nínive, o Filho do Homem, o Senhor, o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra as pessoas desta geração e as condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Shalomó e agora está aqui. Quem é maior que Salomão? As pessoas de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois elas abandonaram o pecado e voltaram para Deus quando Ionã pregou, e agora está aqui quem é maior que Ionã. Ninguém que acendeu uma candeia a esconde ou a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar certo, para que todos os que entram possam ver a luz. A lâmpada do seu corpo é o olho. Se você tem um olho bom, isto é, se você é generoso, todo o corpo está repleto de luz. Mas se você tem um olho mau, se você é mesquinho, seu corpo está repleto de escuridão. Por isso, tome cuidado para que a luz em você não seja escuridão. Então, se seu corpo estiver repleto de luz, sem nenhuma parte na escuridão, ele será completamente iluminado, como acontece quando a luz de uma lâmpada brilha sobre você. Quando Yeshua terminou de falar, um parush lhe pediu que jantasse com ele. Por isso ele foi e tomou seu lugar à mesa. Mas o parush ficou surpreso pelo fato de Yeshua não ter realizado a Nitilat e a Daim antes da refeição. Entretanto, o Senhor lhe disse: vocês, Prushim, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de roubo e impiedade. Todos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Deem, ou melhor, o 40. Tolos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Deem, porém, como esmola
o que está dentro do prato e verão que tudo lhes ficará limpo. Mas ai de vocês, Pruxim, vocês pagam dízimo da metade da arruda e de todo tipo de ervas da horta, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês têm a obrigação de fazer essas coisas, mas sem desprezar as outras. Ai de vocês, Pruxim, porque amam os melhores lugares nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com estima nas praças dos mercados. Ai de vocês, porque são como túmulos sem sinalização, sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos especialistas na Torá lhe respondeu: Rabi, ao dizer essas coisas, você insulta também a nós. Yeshua disse: Ai de vocês também, especialistas na Torá, sobrecarregam os homens com pesos que carregam com muita dificuldade, e vocês mesmos não levantam um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, constroem túmulos em memória dos profetas, mas foram seus pais os assassinos deles. Dessa forma, vocês testemunham a aprovação total dos atos deles. Eles mataram os profetas e vocês constroem túmulos. Por isso, a sabedoria de Deus disse: Eu lhes mandarei profetas e emissários, eles matarão alguns e perseguirão os outros, de modo que sobre esta geração recaia a responsabilidade pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o estabelecimento do mundo, desde o sangue de Evel até o sangue de Crariá, morto entre o altar e o lugar sagrado. Sim, eu lhes digo, a responsabilidade por isso cairá sobre esta geração. Ai de vocês, especialistas na Torá, porque vocês se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês não apenas deixaram de entrar, como também barraram o caminho aos que tentaram entrar. Assim que Yeshua saiu dali, os Pruxim e os mestres da Torá começaram a se opor fortemente a ele e a provocá-lo para que expressasse seus conceitos sobre diversos assuntos, preparando armadilhas para pegá-lo no que pudesse dizer. Nossa. Agora eu vou fechar o meu áudio e alguém que tiver iniciativa aí, continue. Vou ler então aqui o capítulo 12. Lucas 12. Bom dia a todos, shalom. Eu vou sair um pouquinho mais cedo também, que vou viajar. Estou em Capiroso, vou para Jacobina daqui a pouco. Lucas 12. Enquanto isso, juntou-se uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de pisotearem umas às outras. E Yeshua começou a falar primeiramente aos talmidim, dizendo: Cuidado com o hametz dos pruxins. Refiro-me à hipocrisia deles. Não há nada coberto que não venha a ser descoberto, ou escondido que não se torne conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz, e o que sussurraram por trás de portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, eu lhes digo, não temam os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matá-los, tem autoridade para lançá-los no jeito de Rinom. Sim, eu lhes digo, temam a ele. Não são os pardais vendidos por quase nada, 5 por 2 as-greões? E nenhum deles foi esquecido por Deus. Todos os cabelos de sua cabeça estão contados. Não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Além disso, eu lhes digo, quem me reconhecer diante dos outros, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me renegar diante dos outros, será renegado diante dos anjos de Deus.
Além disso, quem disser algo contra o Filho do Homem receberá perdão. Porém, quem blasfemar contra o Ruach HaKodesh não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas, aos governantes e às autoridades, não se preocupem sobre como se defenderão ou sobre o que dirão, porque ao chegar o momento, o Ruach HaKodesh lhes ensinará o que precisarão dizer. Alguém da multidão lhe disse: Rabi, diga meu irmão que divida comigo a propriedade que herdamos. E Yeshua, porém, respondeu-lhe: Amigo, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então disse às pessoas: Cuidem-se e guardem-se contra todas as formas de ganância. Mesmo que alguém seja rico, sua vida não consiste no que possui. E lhes deu esta ilustração. Havia um homem cuja terra era muito produtiva. Ele discutia consigo mesmo: O que devo fazer? Não tenho espaço suficiente para minha colheita. Então ele disse: Isso é o que farei. Derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores e estocarei todo o trigo e meus outros bens ali. Então direi a mim mesmo: Que homem de sorte você é! Tem uma grande quantidade de bens guardados para durar muitos anos. Comece a descansar, coma, beba e divirta-se. Mas Deus lhe dirá: Tolo, nesta mesma noite você morrerá. E as coisas que você preparou, de quem será? De quem elas serão? É isso que acontece com quem guarda riquezas para si mesmo, sem ser rico para com Deus. Aos Talmidim, Yeshua afirmou: Por causa disso, eu lhes digo: não se preocupem com sua vida, o que comerão ou beberão, ou com o corpo, o que vestirão. Porque a vida é mais que a comida, e o corpo é mais que a roupa. Pensem nos corvos: eles não plantam nem colhem, tampouco possuem armazéns ou celeiros. Entretanto, Deus os alimenta. Vocês valem muito mais que os pássaros. Algum de vocês pode, pelo excesso de preocupação, adicionar uma hora à sua vida? Se não são capazes de fazer uma coisa tão pequena como essa, quanto essa, por que se preocupam com o resto? Pensem nas írises silvestres e como elas crescem. Elas não trabalham nem tecem fios. Entretanto, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, foi vestido de maneira tão bela quanto uma delas. Se é desse modo que Deus veste a erva, que hoje existe no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais ele os vestirá. Quão pouca confiança vocês têm. Em outras palavras, não se esforcem exageradamente para que, pelo que comerão ou beberão, não fiquem ansiosos, pois as nações pagãs do mundo colocam o coração nessas coisas. Teu Pai sabe que também vocês precisam delas. Em vez delas, busquem seu reino e todas essas coisas também lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o Pai decidiu lhes dar o reino. Vendam o que possuem e façam de tzedakah. Confeccione para vocês bolsas que não se desgastam, riqueza no céu que não se acabe, onde nenhum ladrão se aproxima e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver sua riqueza, ali também estará seu coração. Estejam prontos para agir e mantenham acesas suas candeias, como as pessoas que esperam pela volta do dono da casa depois de uma festa de casamento, para que, quando ele chegar e bater, elas lhe abram a porta sem demora. Felizes os escravos a quem o Senhor encontrar alertas quando vier. Sim, eu lhes afirmo que ele vestirá suas roupas para servir, os fará sentar à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue tarde da noite ou de manhã cedo, se ele os encontra desse modo, esses escravos serão felizes. Mas prestem atenção a isto: ninguém que possua uma casa a deixaria ser arrombada se soubesse que o ladrão estava a caminho. Estejam vocês também prontos, porque o Filho do Homem virá quando não estiverem esperando por ele. Kefa disse: Senhor,
Você está contando essa parábola apenas para o nosso benefício ou para o bem de todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor delega o cuidado dos escravos da casa, para lhes dar a porção de alimento no tempo certo? Irá bem o servo que foi encontrado realizando seu trabalho, quando o dono da casa chegar. Sim, eu lhes digo que ele o encarregará de tudo o que possui. Mas se o servo disser a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, e então começar a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se, então seu senhor virá em um dia em que o servo não esperava por ele, em uma hora que ele não sabe. Seu senhor partirá ao meio e o colocará com os infiéis. O servo que sabia a vontade do Senhor, mas nada fez, nem agiu de acordo com ela, será açoitado com muitas chibatadas. Entretanto, aquele que merece o castigo, mas não sabia, receberá menos chibatadas. Daquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho de passar por uma imersão, e quão pressionado sinto-me até que ela acabe. Vocês sabem que vim trazer paz à terra? Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz, eu lhes digo, mas divisão. De agora em diante, uma casa com 5 pessoas estará dividida, 3 contra 2, 2 contra 3. Pai estará dividido contra filho, e filho contra pai. Mãe contra filha, e filha contra mãe. Sogra contra nora, e nora contra sogra. Então Yeshua disse à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no oeste, de imediato dizem que uma tempestade está a caminho. E quando o vento vem do sul, dizem que virá uma onda de calor, e ela vem. Hipócritas, sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não decidem por si mesmos qual é o curso certo a seguir? Se alguém processar você, chegue rapidamente a um acordo com ele. Caso contrário, ele poderá levar a queixa ao tribunal e o juiz entregará você ao oficial do tribunal e ele o lançará na cadeia. Eu lhe digo que não sairá dali até ter pago o último centavo. Glória a Deus, aleluia. Passando para outra pessoa. Acho que o microfone está disponível, qualquer um pode clicar e liberar. Oh, amém. Abre o meu aqui, pode ser? Amém. Lucas, capítulo 13. Naquele momento, algumas pessoas vieram contar a Yeshua sobre os homens de Galil, mortos por Pilatos, na mesma maneira que abatendo animais para o sacrifício. A resposta a eles foi: Vocês pensam que, pelo fato de terem morrido dessa forma terrível, essas pessoas da Galil eram mais pecadoras que as outras daquela região? Não, eu lhes digo, a menos que vocês abandonem seus pecados e voltem para Deus, todos vocês, como aquelas pessoas, morrerão. Ou o que disser sobre os 18 mortos quando a torre de Shiloás caiu sobre eles? Vocês pensam que eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu lhes digo, a menos que vocês abandonem seus pecados, morrerão da mesma forma. Então Yeshua lhes contou essa ilustração. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar por frutos nela, mas não achou nenhum. Então ele disse a quem cuidava da vinha: Venho procurando por frutos nessa figueira há 3 anos, e sem encontrar nada. Corte-a, porque deixá-la esgotar o solo. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem.
senão o Senhor o cortará. Yeshua estava ensinando em uma das sinagogas no Shabat e se encontrava ali uma mulher com um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. Ao vê-la, Yeshua a chamou à frente e lhe disse: A senhora foi libertada de sua fraqueza. Colocou as mãos sobre ela e de imediato ela ficou em pé e começou a glorificar a Deus. Entretanto, os dirigentes da sinagoga, indignados pelo fato de Yeshua ter curado no Shabat, disse à congregação: Há 6 dias da semana para o trabalho, portanto, venha durante esses dias para serem curados, não no Shabat. O Senhor, porém, lhes respondeu: Hipócritas, cada um de vocês desamarra no Shabat o boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar de beber? Esta mulher é uma filha de Abraão e o adversário a manteve presa por 18 anos. Não deveria ser ela libertada dessa escravidão no Shabat? Com essas palavras, Yeshua envergonhou todos os seus oponentes, mas o restante da multidão estava feliz por causa das coisas maravilhosas que aconteciam por seu intermédio. Então, ele continuou dizendo: Com que se parece o reino de Deus? Com que o comparemos? Ele é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no próprio jardim e cresceu e se tornou uma árvore. E as aves que voavam por perto fizeram ninhos em seus ramos. E disse outra vez: Com que compararei o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com uma medida de farinha e esperou até toda a massa fermentar. Yeshua continuou a viajar de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, ensinando e se dirigindo a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Apenas uns poucos serão salvos? Ele respondeu: Esforça-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar, mas não serão capazes, uma vez que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta. Vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. E ele lhes dirá: Não sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a impiedade. Vocês chorarão e rangerão os dentes quando virem Abraão, Itshak e Jacó e todos os profetas do reino de Deus. Mas vocês mesmos, perdão, 28. Vocês chorarão e rangerão os dentes quando virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês mesmos lançados fora. Além disso, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para se sentarem à mesa do Rei de Deus, no reino de Deus. E reparem que alguns dos últimos serão os primeiros, e alguns dos primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns Prushim apareceram e disseram a Yeshua: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele lhe disse: Vão, diga àquela raposa: Preste atenção, hoje e amanhã expulsarei demônios e curarei pessoas, e no terceiro dia alcançarei meu objetivo. Entretanto, preciso continuar a viagem hoje, amanhã e depois de amanhã, pois é inconcebível que um profeta morra em outro lugar que não seja em Jerusalém. Yeshuralaim, você é quem mata os profetas, você é quem apedreja que lhes são enviados. Quantas vezes eu desejei juntar seus filhos, como a galinha junta os pintinhos, sob suas asas, mas vocês não quiseram. Vejam, Deus está abandonando a casa aos cuidados de vocês. Eu lhes digo que não me verão novamente, até que digam:
Bendito é o que vem em nome de Adonai. Amém. Glória a Deus. Shalom, Alguém? shalom. Amém. Assim. Lucas capítulo 14. Lucas 14 diz: Certo Shabat, Yeshua foi comer na casa de um dos principais proxim e era atentamente observado. À frente dele estava o homem doente, com o corpo inchado de fluidos. Yeshua abriu a boca e perguntou aos especialistas da Torá e aos proxim: A Torá permite a cura no Shabat ou não? Mas eles não disseram nada. Assim, tomando o homem pela mão, Yeshua o curou e o mandou embora. E disse a eles: Qual de vocês, se um filho ou um boi cair em um poço, hesitará em tirá-lo de lá no Shabat? E a essas coisas não puderam responder. Quando Yeshua notou como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa, contou-lhe esta parábola. Quando for convidado por alguém para uma festa de casamento, não se sente no melhor lugar, pois se alguém mais importante que você tiver sido convidado, a pessoa que convidou os dois pode se aproximar de você e dizer: dê lugar a este homem. Então você será humilhado, enquanto toma o lugar de menor importância. Em vez disso, quando for convidado, vai e se sente no lugar de menor importância, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: passe para um lugar melhor. Então você será honrado na presença de todos os que sentam à sua volta. Os que se sentam à sua volta. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E Yeshua também disse à pessoa que o convidou: quando você der um almoço ou um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles também poderão, por sua vez, convidá-lo, e você será recompensado dessa forma. Em vez disso, quando der uma festa, convide os pobres, os desfigurados, os aleijados e os cegos. Quão abençoado você será pelo fato de eles não terem nada com que retribuir. Sua retribuição virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, uma das pessoas que estavam à mesa com Yeshua lhe disse: Quão abençoados serão os que comerem pão no reino de Deus. Mas ele respondeu: Certa vez, um homem ofereceu um banquete e convidou várias pessoas. Quando chegou a hora, enviou seu escravo para dizer aos convidados: Venham, tudo está pronto. Mas eles responderam com uma série de desculpas. O primeiro lhe disse: Acabei de comprar um campo, preciso vê-lo. Por favor, aceite minhas desculpas. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e vou testá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabei de me casar, por isso não posso ir. O escravo voltou e relatou tudo ao senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao escravo: Rápido, saia às ruas e becos da cidade e traga os pobres, os desfigurados, os cegos e os aleijados. O escravo disse: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. O senhor disse ao escravo: Vá pelos caminhos e estradas e pelas fronteiras e persuada as pessoas a entrar, para que minha casa fique repleta. Eu lhes digo, nenhum dos que foram convidados provará o gosto do meu banquete. Grandes multidões estavam viajando com Yeshua. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vier a mim e não odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, sim, e até a própria vida, não poderá ser meu talmide. E quem não carregar sua estaca de execução e não me seguir, não pode ser meu talmide. Suponham que um de vocês queira construir uma torre. Não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la? Se não fizer, quando tiver lançado o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem caçoarão de você, dizendo:
Este é o homem que começou a construir, mas não pôde terminar. Ou suponham ou suponham que um rei pretenda declarar guerra contra outro rei. Por acaso ele não se assentará primeiro e considerará que, se com 10.000 homens terá poder para enfrentar quem vem contra ele com 1.000, com 20.000? Se não for capaz, enquanto o outro estiver longe, enviará uma delegação e pedirá um acordo de paz. Portanto, quem não renunciar a tudo que possui não pode ser meu talmide. O sal é excelente, mas se ele se tornar sem sabor, o que pode ser usado para lhe dar sabor? Não serve para o solo, nem para o adubo. As pessoas o jogarão fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, aleluia. Leida. Shalom, shalom, bom dia, irmãos. Lucas capítulo 15. Me ouvindo? Ok. Os coletores de impostos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Yeshua, mas os prushim e mestres da Torá o criticavam. Este homem, disseram, recebe pecadores e até come com eles. Então Yeshua lhes contou esta parábola. Se um de vocês tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixará as outras 99 no deserto, irá atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros. Quando chega à casa, chama os amigos e vizinhos e diz: venham, festejem comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo da mesma forma: haverá mais alegria no céu por um pecador que abandona seus pecados e volta para Deus, que por 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Outro exemplo. Qual é a mulher que, se tiver 10 dracmas e perder uma dessas moedas valiosas, não acenderá uma luz, varrerá a casa e a procurará até encontrá-la? E quando a encontrar, chamará amigas e vizinhas e dirá: venham, celebrem comigo, porque encontrei a dracma perdida. Do mesmo modo, eu lhes digo que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Amém. E Yeshua contou outra. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me a parte da herança que será minha. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Quando pôde, o filho mais novo vendeu sua parte da herança, saiu de casa e foi para um país distante, onde desperdiçou seu dinheiro com um estilo de vida imprudente. Mas, depois de ter gastado todo o dinheiro, uma fome severa aconteceu naquele país e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi se empregar com um dos cidadãos daquele país que o mandou a seus campos para alimentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: qualquer um dos trabalhadores contratados por meu pai tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e partiu ao encontro do pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão. Correu até seu filho, abraçou-o e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos escravos: depressa, tragam uma roupa, a melhor, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sapatos nos pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Comamos e celebremos. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, mas foi encontrado. E começaram a festejar. O filho mais novo estava no campo.
Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: O que está acontecendo? O servo lhe disse: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho se encheu de ira e se recusou a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu: Olhe, tenho trabalhado para você todos esses anos e nunca desobedeci às suas ordens, mas você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Entretanto, esse seu filho que esbanjou sua propriedade com prostitutas volta e mata o novilho gordo para ele. Filho, você sempre está comigo. Disse o pai, e tudo que tenho é seu. Precisávamos celebrar e nos alegrar, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Próximo, Lucilene. Vou fechar aqui, você abre. Bom dia, paz a todos. Lucas, capítulo 16. Falando aos Talmidim, Yeshua disse: Havia um homem rico que empregou um administrador. Chegaram até ele acusações de que seu administrador estava desperdiçando seus recursos. Então ele o convocou e lhe perguntou: Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas de seus atos, porque você não será mais o administrador. O que devo fazer? Disse o administrador a si mesmo. Meu patrão está me despedindo e eu não sou forte o suficiente para cavar fossas e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei o que vou fazer. Algo que fará as pessoas me receberem bem em suas casas quando tiver perdido o emprego aqui. Então chamou cada um dos devedores de seus chefes e disse ao primeiro: Quanto você deve a meu chefe? 3.000 litros de azeite, respondeu ele. Toma de volta sua nota, ele lhe disse. Rápido. Sente-se e escreva 1.500 litros. Ao seguinte disse, e você quanto deve? 25.000 litros de trigo, respondeu ele. Pegue sua nota e escreva 20.000 quilos. E o chefe do administrador desonesto o aplaudiu por agir de modo tão astuto, porque os mundanos possuem mais Sekhel que quem recebeu a luz ao lidar com o mesmo tipo de pessoas. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos, de forma que quando ela acabar, vocês possam ser recebidos no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também é desonesto nas grandes. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo, quem lhes confiará o que é verdadeiro? E se vocês não forem confiáveis em relação ao que pertence aos outros, quem lhes dará o que lhes pertence? Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Os Prushim ouviram tudo isso, e pelo fato de amarem o dinheiro, ridicularizaram-no. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. O que as pessoas têm em alta estima é abominação aos olhos de Deus. Até o tempo de Yoshamã havia a Torá e os profetas. Desde então foram proclamadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher comete adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada por seu marido comete adultério. Havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e
passava o dia desfrutando de seu luxo. Junto a seu portão, fora deixado um mendigo chamado Elazar, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico, mas, em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No céu, onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Elazar a seu lado. Ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande Elazar molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque estou agonizando neste fogo. Entretanto, Abraão disse: Filho, lembre-se de que quando estava vivo você recebeu coisas boas e ele as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que quem deseja passar daqui para vocês não podem fazer, tampouco alguém passar daí para nós. Ele respondeu: Então, pai, imploro que o envie à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para advertir, que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moshe e os profetas, devem ouvi-los. Entretanto, ele disse: Não, pai Abraão, eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. Mas Abraão respondeu: Se não ouvem Moshe e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Amém? Vou ler, viu, gente? Lucas, capítulo 17. Estão me ouvindo? Bom dia, gente, paz. E Yeshua disse aos talmidim: É impossível que não sejam preparadas armadilhas, mas ai da pessoa que as prepara. Seria vantajoso que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que enlaçar um desses pequeninos. Cuide de si mesmos. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Além disso, se ele pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, você deverá perdoá-lo. Os emissários disseram ao Senhor: Aumente nossa confiança. Ele respondeu: Se vocês tiverem uma confiança tão pequenina quanto uma semente de mostarda, serão capazes de dizer a esta figueira: Arranque-se e se fixe no mar, e ela lhes obedecerá. Se um de vocês tiver um escravo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando regressar do campo: Venha agora e sente-se para comer? Não, você dirá: Prepare o meu jantar. Vista-se para o trabalho e me sirva enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Ele agradecerá ao escravo por ter feito o que deveria fazer? Não. O mesmo acontece com vocês. Quando tiverem feito tudo o que eles foram ordenados fazer, digam: somos simples escravos, cumprimos apenas nosso dever. A caminho de Jerusalém, Yeshua passou pela fronteira entre Sorrom e Galil. Ao entrar em uma aldeia, 10 homens afligidos com Tizaraate o encontraram. Eles permaneceram à distância e gritaram: Yeshua, Rabi, tenha piedade de nós. Ao vê-los, disse: Vão e deixe os Kohanim examiná-los. Enquanto iam, foram purificados. Um deles, ao perceber que fora curado, voltou, louvando a Deus sem alta voz, e se prostrou aos pés de Yeshua para lhe agradecer. Este era de Sorrom. Yeshua disse: Não eram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E ao homem de Sorrom disse: Levante-se e vá, sua confiança o salvou. Os proxim perguntaram a Yeshua quando viria o reino de Deus. O reino de Deus, ele respondeu: Não vem com sinais visíveis, nem se dirá: Vejam, ele está aqui, ou lá está,
porque o reino de Deus está entre vocês. Então disse aos Talmidim: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. As pessoas dirão a vocês: vejam, aqui está ele, ou ele está ali. Não corram atrás deles, não os sigam, porque o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do horizonte. Mas antes é necessário que ele suporte um sofrimento terrível e seja rejeitado por esta geração. Da mesma forma, no tempo do Filho do Homem, as coisas serão semelhantes aos dias de Noé. As pessoas comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu todos. Da mesma forma aconteceu no tempo de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, mas no dia em que Ló deixou Sidom, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, se alguém estiver no telhado de casa, não deverá descer para apanhar os bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a própria vida, a perderá. E quem perder a vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão em uma cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Eles lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Lisandra, Vou ler então. Posso? Bom, bom dia, Lucas. irmão. Shalom. Deixa eu ler o próximo, deixa a Odisseia continuar, tá bom? Não, pode ler. Não, pode ler, pode ler. Não, fique em paz. Pode continuar aí. Eu leio o próximo. Lucas capítulo 18. Então Yeshua contou aos talmidim uma parábola, para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, dizendo: faça justiça contra o homem que está tentando me arruinar. Por muito tempo ele se recusou, porém finalmente disse a si mesmo: não temo a Deus nem respeito as pessoas, mas pelo fato de essa viúva ser tão importuna, farei que ela receba a justiça. De outro modo, ela continuará vindo e me importunando até me esgotar. Então o Senhor comentou: reparem no que diz esse juiz corrupto. Deus não fará justiça ao povo escolhido que clama a ele dia e noite. Ele continuará à espera. Eu digo que ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier encontrar confiança na terra, também há alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os demais. Contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era Parushi e o outro coletor de impostos. O Parushi, em pé, orava no íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o resto da humanidade, gananciosos, desonestos, imorais, ou como este coletor de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo do que ganho. Mas o coletor de impostos ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Falhou aí com você, gente? Repetindo o versículo 13. O meu aqui fechou. Mas o coletor de impostos ficou à distância. Ele nem ousava
olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que este homem foi para casa justificado diante de Deus, e não o outro. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. As pessoas lhe traziam criancinhas para que tocasse nelas. Quando, porém, os talmidim viram o que as pessoas estavam fazendo, repreenderam-nas. Entretanto, Yeshua chamou a si as crianças e disse: Deixai vir a minhas crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence a quem é como elas. Sim, eu lhe digo que quem não recebe o reino de Deus como uma criança não entrará neles. Um dos líderes lhes perguntou: Bom Rabi, que farei para obter a vida eterna? E Yeshua lhe disse: Por que você está me chamando bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece as mitzvot: não cometa adultério, não assassine, não roube, não dê falso testemunho, honre pai e mãe. Ele respondeu: Tenho guardado tudo isso desde a infância. Ao ouvir isso, Yeshua lhe disse: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que tem, distribua o dinheiro entre os pobres e você terá riqueza no céu. Então venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou bastante triste porque era muito rico. Yeshua olhou para ele e disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Ele disse: O que é humanamente impossível é possível com Deus. Kefa disse: Veja, nós deixamos nossas casas e o seguimos. Respondeu Yeshua: Sim, eu lhe digo que quem deixou casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, os receberá muitas vezes mais no Olam Hazé e no Olam Rabá, a vida eterna. E Yeshua, tomando consigo os 12, disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo o que foi escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue ao Goim e ridicularizado, insultado e cuspirão nele. Depois de o aceitarem, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Entretanto, eles não entenderam nada disso. O significado lhes fora ocultado e não tinham ideia do que ele estava falando. Enquanto Yeshua se aproximava do Irechó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, perguntou do que se tratava e lhe disseram: Yeshua de Nazaré está passando. Ele começou a clamar: Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Yeshua parou e ordenou que o homem fosse levado até ele. Quando chegou, Yeshua lhe perguntou: O que você quer que eu faça? O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. E Yeshua lhe disse: Enxergue novamente. A confiança que você tem o curou. Imediatamente ele recebeu a visão e começou a seguir Yeshua, glorificando a Deus. Quando todas as pessoas viram isso, também louvaram a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Shalom Adonai, meus irmãos. Lucas capítulo 19. Yeshua entrou em Jericó e atravessava a cidade, quando um homem chamado Zacai apareceu. Ele era chefe dos coletores de impostos, um homem muito rico. Tentava ver quem era Yeshua, mas, por ser de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Por isso, correu e subiu em sua figueira para vê-lo, porque Yeshua ia passar por aquele caminho. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse:
Zacai, rápido, desça, porque quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu Yeshua com alegria. Todos os que viram isso, começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Acai se levantou e disse ao Senhor: Olhe, Senhor, dou a metade do que possuo aos pobres, e se enganei alguém, devolverei pagando 4 vezes mais. Yeshua lhe disse: Hoje salvação chegou a esta casa. Este homem também é filho de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto eles ouviam isso, Yeshua lhes contou uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém. E as pessoas supunham que o reino de Deus estava para aparecer naquele momento. Portanto, ele disse: Um nobre saiu de seu país para ser coroado rei, e então retornou. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 manim. O maneche equivale ao salário de 3 meses, e disse: Negociem com essa quantia enquanto eu estiver fora. Mas seus conterrâneos o odiavam e enviaram uma delegação atrás dele, dizendo: Não queremos que este homem nos governe. Não obstante, ele voltou, tendo sido feito rei, e procurou pelos servos aos quais deram dinheiro, a fim de saber o que cada um obtivera mediante os negócios. O primeiro se aproximou e disse: Senhor, seu mané rendeu 10 outros manim. Excelente, ele lhe disse. Você é um bom servo. Pelo fato de ter sido digno de confiança no pouco, eu o colocarei como responsável por 10 cidades. O segundo se aproximou e disse: Senhor, seu mané rendeu 5 outros manim. E a este ele disse: Você será o responsável por 5 cidades. Então outro se aproximou e disse: Senhor, aqui está seu mané. Eu o mantive escondido em uma peça de roupa, porque tive medo de você, porque você tira o que não colocou e colhe onde não plantou. A ele o mestre disse: Servo perverso, eu o julgarei por suas palavras. Então você sabia que eu era um homem severo, que tiro o que não coloquei e colho o que não semeei? Então por que não depositou meu dinheiro em um banco? Quando eu voltasse, pelo menos teria de volta os juros. Ele disse aos que estavam à sua volta: Tirem o mané desse homem e deem ao que tem 10 manim. Eles disseram: Senhor, o homem já está com 10 manim. Mas o Senhor respondeu: Eu lhes digo: quem possui algo, mais lhe será dado. Mas daquele que não tem nada, até o que não tem lhe será tirado. Entretanto, a respeito desses meus inimigos, que não me desejam por rei, tragam-nos aqui e os executem na minha presença. Depois de dizer isso, Yeshua continuou a trilhar seu caminho, subindo a Jerusalém. Quando se aproximaram de Bet-Pagei e de Bet-Aniá, perto do Monte das Oliveiras, ele enviou 2 talmidim com as seguintes instruções: Vão à aldeia que está adiante, e ao entrarem nela, encontrarão um jumento amarrado, que nunca foi montado. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que foram enviados encontraram tudo como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumento, seus donos lhes disseram: Por que vocês estão desamarrando o jumento? E eles disseram: Porque o Senhor precisa dele. Eles o levaram a Yeshua e colocando suas capas Eles o levaram a Yeshua, e colocando suas capas sobre o jumento, Yeshua montou nele. À medida que passava, as pessoas iam atapetando o caminho com as roupas. E assim que ele se aproximou de Jerusalém, onde as ruas descem do Monte das Oliveiras, todo o grupo de Talmidim começou a cantar e a louvar a Deus a plenos pulmões por todas as obras poderosas que haviam visto. Bendito é o Rei que vem em nome de Adonai. Shalom no céu, glória nas alturas. Alguns dos Prushim que estavam entre a multidão lhe disseram: Rabi, repreenda seus talmidim. Mas ele lhes respondeu: Digo-lhes que se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando Yeshua chegou mais perto e pôde ver a cidade, chorou por causa dela, dizendo: Hoje, se você apenas soubesse o que é necessário para Shalom. Mas agora isso lhe foi ocultado.
Virão dias em que seus inimigos construirão barricadas contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, e a lançarão por terra, com você e seus filhos dentro dos muros, sem deixar pedra sobre pedra, e tudo porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então Yeshua entrou na área do templo e começou a expulsar os que realizavam negócios ali, dizendo-lhes: O Tanakh diz: Minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os principais Coanaim, Kohanim, os principais Kohanim, os mestres da Torá e os líderes do povo tentavam encontrar uma forma de lhe tirar a vida, mas não foram capazes de encontrar um meio de fazê-lo, porque todo o povo se apegava às suas palavras. Amém, glória a Deus. Alguém ainda não leu? Eu acho que o 20 é o último, né? Pelo cronograma de hoje. Ô, Lisandra, o do grupo que está aqui, a Eliette não leu. Se a Eliette não manifestar para ler, você continua lendo para a gente o 20 para encerrar, porque a Eliette, ela não manifestou ainda. Ei, Eliette. Bora, Liette. Lê aí, minha irmã, para concluir o de hoje. Shalom, shalom. Estão me ouvindo? Amém. Lucas, capítulo 20. Certo dia, quando Yeshua estava ensinando o povo no templo, tornando conhecida as boas novas, os principais Conahim e os mestres da Torá, aliados aos anciões, aproximando-se dele e disseram: Diga-nos que Esmicar você tem que lhe autoriza a fazer estas coisas. Quem lhe deu essa esmicar? Ele respondeu: Eu também lhe farei uma pergunta. Diga-me, a imersão de Iosharnã era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos de que Ioxanã era um profeta. Então responderam: Não sabemos de onde ela era. Não sabemos de onde ela era. E Yeshua lhe disse: Então não lhe direi com que esmicar faço estas coisas. A seguir, Yeshua contou às pessoas esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a umas pessoas e foi embora durante um longo tempo. Quando chegou o momento, enviou seu servo aos arrendatários para receber a parte da colheita da vinha. Mas os arrendatários bateram nele e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo, bateram também nele, insultaram-no e mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou o terceiro servo, a este feriram e lançaram fora. Então o dono da vinha disse: O que devo fazer? Enviarei meu filho, a quem amo. Talvez eles o respeitem. Mas quando os arrendatários o viram, discutiram entre si e disseram: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E eles o lançaram fora da vinha e o mataram. O que o dono da vinha fará àquelas pessoas? Ele virá e dará cabo desses arrendatários e dará a vinha a outro. Quando as pessoas ouviram isto, disseram: Deus não permita. E Yeshua, entretanto, olhando para cada um deles, disse: Então, por que está escrito? E Yeshua, entretanto, olhando para cada um deles, disse: Então, por que está escrito no Tanakh? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular.
Quem cair sobre esta pedra será partida em pedaços, mas se ela cair sobre alguém, essa pessoa será reduzida a pó. Os mestres da Torá, os principais Conanim, gostaria de tê-lo agarrado naquele mesmo momento, porque sabiam ser o objetivo dessa parábola, mas tiveram medo do povo. Então eles começaram a observá-lo de perto. Enviaram espiões que, de forma hipócrita, se passavam por justos para que pudesse apanhar Yeshua em alguma coisa que dissesse como desculpa para entregá-la à jurisdição e autoridade do governador. Eles lhe formularam a seguinte Sheilá. Sheilá, será que é isso, gente? Sheilá. Rabi, sabemos que você fala e ensina o que é correto, sem demonstrar parcialidade, mas ensina de fato o caminho de Deus. A Torá permite o pagamento de impostos ao imperador. Não, perdão. O 22. A Torá permite o pagamento de impostos ao imperador romano ou não? Mas ele, percebendo a astúcia, disse-lhes: Mostra-me um denário, o nome e a figura de quem estão gravados nele. Eles responderam: Do imperador. Então ele lhe disse: Dê ao imperador o que pertence ao imperador, e dê a Deus o que pertence a Deus. Eles foram incapazes de apanhá-lo em algo dito em público. Na verdade, ficaram admirados com sua resposta e permaneceram em silêncio. Alguns Tzeduquim, que dizem não haver ressurreição, foram até Yeshua e lhe propuseram uma Eshelá. Rabi, Moshe escreveu-nos que, se um homem morrer deixando a mulher sem filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e ter filhos para preservar a linhagem familiar. Havia 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o segundo. O terceiro se casou com ela e, por fim, todos os 7. Depois de tudo isso, a mulher também morreu. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Porque todos 7 se casaram com ela. E Yeshua lhe disse: Nesta era, homens e mulheres se casam, mas os que forem considerados dignos da era por vir e da ressurreição dos mortos não se casarão, porque não podemos mais morrer, sendo filhos da ressurreição, são semelhantes aos anjos. Com efeito, são filhos de Deus. Até mesmo Moshe demonstrou que os mortos são ressuscitados. Na passagem a respeito da sarça, ele chama Adonai, o Deus de Abraão, o Deus de Itzichac e o Deus de Jacove. E não é Deus, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Para ele, todos estão vivos. Alguns dos mestres da Torá responderam: Boa resposta, Rabi. E ninguém mais ousava lhe propor uma Eshelá. Então ele lhe disse: Como as pessoas podem dizer que o Messias é filho de David? Porque o próprio David diz no livro de Salmos: Adonai disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos como estrado para os seus pés. David, portanto, o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser filho de David? Quando todo o povo o ouvia, Yeshua disse aos talmidim: Cuidado com o tipo de mestre da Torá que gosta de andar com roupas especiais e receber cumprimentos diferenciados nas praças de mercado e ter lugares especiais nas sinagogas e de honra nos banquetes.
gente do tipo que devora a casa das viúvas enquanto faz longas preces. A punição desta gente será a mais rigorosa. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Tem uma escala para um relógio de oração a favor da vida do pastor Ivan. Se alguém não viu, não preencheu, preencha lá e vamos estar orando a favor da vida dele. Amém? Grande abraço a todos, até amanhã. Que Deus abençoe. Quem vai salvar, meu Deus? Amém. Alguém precisa salvar? Eu Ou é acho só que sair? sim. Ele mesmo vai fazer isso. Oi? Segundo a mensagem. O pastor falou que pode ficar tranquilos que quando ele chegar, onde tiver, quando ele salva, entendeu? Que já fica salvo. Ele só faz baixar e salvar. Entendeu? Eu entendi que ele ia subir para o YouTube, mas quando a gente encerra aqui, não precisa fazer nada? Fica salvo Não, automaticamente? isso pode estar com ele. Certo. Shalom, bom dia, boa semana para vocês. Amém.